retomando, né? Recomeçando o trabalho, recomeçando o contato com os amigos também, as pessoas que a gente quer alcançar para Jesus, retomando algumas conversas, retomando os grupos também, né? Nossa célula se reuniu ontem ainda de forma online, que é uma opção nossa, e foi um encontro muito bom também. Então esse recomeço, ou para alguns começando o ano agora, né? E eu quero hoje refletir sobre uma frase que eu venho pensando há algum tempo, que a vida cristã, e mais ainda, a vida cristã, vamos dizer assim, vitoriosa, é uma vida que ela é uma série de recomeços. A nossa vida ela não é uma, né, continuidade, é um renovo, não é? Tu está indo, a tua vida daqui a pouco dá uma engrenada de novo. Algumas coisas que de repente você vai mantendo ali na marcha lenta, e daí tu tem que dar uma recomeçada, uma renovada, uma restaurada, não é assim que acontece com a gente? Não sei se é só contigo, mas comigo acontece, né? A gente precisa. Então as férias também tem disso, vocês voltam e recomeçam algumas coisas, renovam algumas coisas, restauram outras coisas. Então é mais ou menos assim que acontece. Então a vida cristã, se a gente olhar a nossa caminhada com Cristo, há muitos momentos na nossa vida que vão ser recomeços. Recomeçar o relacionamento, a vida com Deus. Eu estava pensando que quem trabalha com artes pode falar de quantas vezes precisou recomeçar. Quem faz tricô, por exemplo, quem trabalha com bordado, fez e está terminando, errei um ponto aqui, volta lá, desfaz tudo. Então, o voltar atrás nem sempre é ruim, né? Porque tu quer que saia melhor do que estava fazendo, não é? Então, voltar, dar um passo atrás nem sempre é ruim. Você precisa, preciso fazer de novo isso aqui. Quem trabalha com publicações nas redes sociais tem que refazer o post lá. Antigamente, quando começava um desenho, né, ou uma escrita, escrever um texto, você precisava muitas vezes utilizar de um instrumento que quase não se usa mais. Nós vamos lembrar da borracha, lembra da borracha? Quem tem borracha ainda? Quem usa? No computador a gente vai lá e apaga, deleta, é a borracha, não é? Então aquela borracha, quem ganhava milhões vendendo hoje teve que reinventar, recomeçar a fazer algo diferente, porque aquilo já caiu em desuso. Caneta mesmo, lápis, a gente usa tão pouco, né? Mas é interessante que a borracha, quando tu apagava, aquilo que tu apagou permanecia embaixo do que tu escrevia de novo. Quer dizer, o que tu fez antes, ele permanece. A tua história anterior, vou passar uma borracha no passado. Está ali registrado, né? Mas tu pode reescrever, tu pode fazer de novo, ou reiniciar algumas coisas, ou recomeçar. Recomeçar, né? Eu procurei olhar as minhas anotações sobre esse assunto, de ver assim, nos últimos 5 anos, quantas vezes eu falei sobre esse tema, recomeçar. E nas minhas anotações eu tenho 3 vezes, nesses últimos 5 anos eu falei sobre esse assunto. Em 2022, ali, final de 2021, 2022, no nosso retorno às celebrações presenciais, pós-Covid, aliás, o Covid ainda existe, né? Mas pós a pandemia, aquele momento ali, você lembra disso? Que nós não podíamos nos reunir, que nós fazíamos os cultos online, ou eu gravava as mensagens, a Eva e o Guilherme gravavam em casa o louvor, nós juntávamos, e nós não podíamos nos encontrar na célula, não podíamos nos encontrar como comunidade, não é? Que período, e foi um período bem difícil. E pós esse período eu falei sobre a difícil tarefa de recomeçar. Como era difícil agora a gente recomeçar a vida em comunidade, os encontros, voltar àquelas atividades, não é? E lá na ocasião eu procurei olhar com vocês sobre a experiência de Noé.
de como Noé passou pelo dilúvio e precisou recomeçar. Né? E precisou recomeçar. Aliás, ano passado nós também tivemos a enchente aí. E quantas pessoas ainda estão no processo de recomeçar suas vidas, de reconstruir. Não é instantâneo, é um processo. E algumas áreas da nossa vida, elas levam tempo para a gente restaurar, recomeçar. Não é instantâneo, leva um processo. Não é? Então, quando a gente olha para a tarefa difícil que Noé recebeu de Deus em recomeçar a vida após o dilúvio, ele ouviu as pessoas morrendo afogadas, toda aquela tragédia, onde somente a família dele foi preservada. Quando a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, passou enchente, mas as pessoas passaram por enchente, perderam suas casas, mas eles tiveram o auxílio, a solidariedade. Pessoas de outros estados vieram, e ainda tem a gente ajudando as pessoas a reconstruir. Quer dizer, elas não reconstruíram sozinhas. A solidariedade com alimento, com doações, como as pessoas estão tendo essa difícil tarefa de recomeçar, e Noé teve isso, né? E após sair da arca, ele tinha um mundo de oportunidade, tudo disponível, todo bem, todo recurso estava diante dele, mas ao mesmo tempo ele tinha uma grande responsabilidade. Agora a propagação da raça humana dependia agora da família dele. Então, ao mesmo tempo ele tinha a oportunidade, mas ele tinha uma grande responsabilidade. Então não deve ter sido fácil para ele acertou, ele errou, né? Agora, o destaque que eu fiz na época, e é o destaque que eu quero lembrar vocês nessa difícil tarefa de recomeçar, é que a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca, o que ele fez? Qual foi a primeira coisa? Quem lembra? Quando ele saiu da arca? Montar um altar. Um altar. Um altar. Ele edificou um altar de adoração a Deus. Ele reconheceu Deus na sua vida. E ao edificar aquele altar ali, ele estava reafirmando a sua fé, a sua dependência de Deus, mostrando para a família também: nós estamos aqui, é por causa de Deus. É Deus. Então, a manter a chama acesa da adoração, da dependência de Deus. Nós temos um mundo, mas nós precisamos continuar dependendo de Deus. A coisa mais importante para Noé era não perder a fé, e a sua família também, né? Manter aquela chama da fé em Deus e depender de Deus agora nessa missão de repovoar a terra. A segunda mensagem que eu quero relembrar para vocês foi quando eu lembrei sobre uma história de Davi, e o título que eu dei na época foi Forças para Recomeçar. Noé teve a difícil tarefa de recomeçar. Davi precisou, numa situação, ter forças para recomeçar. E na época eu olhei com vocês para a situação vivida por Davi, que antes dele se tornar rei sobre Israel, Saul perseguiu Davi e ele teve que fugir para a terra dos filisteus. Quem era o Golias? Era filisteu. Davi lutou contra os filisteus e agora ele tem que buscar abrigo lá. Veja como a vida tem ciclo, né? E ele precisou ir lá. Só que agora os filisteus novamente entram em guerra contra Israel, e Saul é o rei, e Davi agora tem que participar do outro lado, lutar contra Saul. E quando ele vai para a guerra com os seus soldados, um outro exército vem, invade a cidade dele e leva embora as esposas, os filhos de Davi e as famílias dos outros soldados. E eles não sabem de nada, eles estão lá longe. Mas Deus intervém, eles precisam voltar para casa, né? E ao chegar ali, eles veem que não tem mais nada. Levaram seus bens, está tudo destruído, levaram sua esposa, seus filhos. Que situação difícil. Um sequestro daquele nível, né? Diz o texto em 1 Samuel 30, diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois além da situação que ele estava enfrentando em relação à família, mas ele ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Alguém é culpado. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Era uma situação terrível. O que fez Davi? Fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Terrível
situação dramática, uma situação e agora o que eu faço com essa situação? Que atitude de Davi de exemplo para nós, né? Ele ficou angustiado? Diz o texto que sim. Ele chorou? Sim, chorou. Situação difícil, angustiou, chorou? Sim. Ele ficou desesperado? Acredito que não, porque o texto diz que ele buscou o Senhor, né? E o texto então vai retratar que ele consulta a Deus, busca a Deus, Deus dá uma direção e ele vai lá e conquista a sua família de volta e traz muito mais bem do que ele tinha perdido. Mas Davi precisou de forças para vencer aquela situação e renovou suas forças em Deus. A terceira mensagem sobre esse tema eu falei em 2023. Foi uma das primeiras, ou talvez a segunda mensagem que eu preguei aqui, quando a gente começou a usar aqui. E a mensagem que eu falei foi sobre tempo de recomeçar. Então nós vimos sobre a difícil tarefa de recomeçar, buscarmos forças para recomeçar, e também tem que ter um momento na nossa vida que a gente tem aquele tempo de recomeçar. Chegou o momento, chegou a hora. E para nós era, além de ser o tempo de recomeçar, aqui também era um lugar de recomeçar, né? Um novo local, uma nova comunidade. Há pouco tempo atrás a gente vivenciou isso, né? Um novo tempo para nós. E falei na época, é um grande desafio para nós, continua sendo um grande desafio para nós. E de novo, né? O recomeço não é tudo que acontece agora prontamente. As coisas vão num processo no recomeço. Começamos várias atividades da igreja. Na época eu falei sobre a importância de nós vencermos o medo do recomeço. Porque a incerteza, como é que vai ser? Né? Então há aquela angústia, aquele medo, como é que vai ser, o que vai acontecer? Vencer esse medo. Né? E também a importância da fé. A fé ela tem que estar presente, nós como povo de Deus, nós como na nossa vida cristã, a fé tem que estar sempre presente na nossa vida. É a fé que nos dá força, a fé que nos dá coragem para nós não somente recomeçarmos, mas continuarmos a vida cristã. Lembrar que Deus está conosco todos os dias, né? Em todas as situações. Então, é um tempo de recomeçar. E continua sendo para mim e para você. E talvez é o tempo de recomeçar alguma outra área para nós como igreja, talvez para ti, na tua vida com Deus. Então, o tema de hoje é a gente relembrar desse recomeçar e lembrar que a vida cristã, a tua vida, é uma história de recomeços. Onde também uma história de restaurações, precisa restaurar algumas coisas. Uma história vivida a partir dessa vida com Deus, dessa fé em Deus, mas no relacionamento com as outras pessoas também, de recomeçar, de renovar, de restaurar. Porque até mesmo se a gente olhar a nossa vida biológica, ela é feita de etapas, né? Tu tem a infância, tu vai ter a adolescência, alguém separou isso? A vida é um todo. A gente vai ver, tu tem a infância, tu tem a adolescência, tu tem a vida jovem, depois tem o jovem adulto, vai ter o idoso, né? E eu penso que há coisas que tu fizeste na infância, numa etapa da tua vida, que tu não podes fazer mais. Erros que tu cometeu quando tu era criança, adolescente, jovem, não pode cometer mais, porque tu está vivendo um outro momento na tua vida, né? Na minha infância eu tinha muita energia, eu era um menininho loirinho assim, magrinho. Hoje eu estou mais rechuchudo, né? Mas era muito magrinho. E um dos motivos era porque eu não parava, eu era muito elétrico, corria para cima e para baixo, né? Corria todo o tempo. A mãe mandava fazer uma coisa, era correndo. E esse correr, levou eu a ter muitas quedas, muitas lesões, né? Porque apressado, fazia as coisas apressadas, derrubava as coisas e caía, né? Agora eu não corro mais. E se eu correr, as quedas vão ser mais feias, né? Então, só que o fato de eu não correr mais significa que eu caio menos. Tem uma vantagem, né? Lá eu caía muito.
A parte boa da vida é que a gente sempre pode levantar, amém? A gente sempre pode levantar. Eu levantei quantas quedas, quantas feridas tenho na minha história física, emocional, espiritual, enfim, quantas quedas, mas graças a Deus Ele me levantou. Graças a Deus eu pude levantar também, você também, e sempre dá para recomeçar, sempre dá para levantar. Eu queria convidar você, após essa longa introdução, né, a abrir isso aí em João 21.